gente espera mais uns minutinhos, ver se chega mais alguém, aí depois a gente se apresenta um pouquinho, e aí eu vou falar para vocês hoje assim, qual é a ideia, né, dessas 6 aulas, que eu imagino que é o mais importante de abordar para a gente poder, enfim, dividir um pouco essas experiências e tocar nos assuntos que são mais relevantes, né? E eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho aqui, eu fiz meia dúzia de slides aqui, um sobre cada tema para a gente falar um pouco e até ouvir de vocês um pouco da expectativa, conhecer um pouco da experiência de cada um, o interesse de cada um e da expectativa que vocês têm de dúvidas e coisas que relacionam a gente com as imagens na água, né? Que, na verdade, eu resolvi dar esse nome porque nessa experiência de muitos anos, né, eu acabei entendendo que nem sempre a gente está debaixo d'água mergulhando. Na verdade, uma grande parte da produção é feita a meia água, é feita com pé no fundo na piscina, situações de respingo, banheira, chuveiro, né? E todas elas acabam tendo uma beleza muito grande e que traz um valor de produção muito legal, né? A imagem com água, ela traz um ponto de vista muito interessante que valoriza as produções, né? E isso tem ficado mais acessível, né? Na verdade, tinha um tempo em que a imagem profissional acabava restrita ao filme, né? Seja na foto, ou no cinema, ou na televisão, era restrita àquela imagem zona 35mm, 16mm e tal, com telecine de qualidade. E hoje em dia isso está muito mais acessível e faz até com que a gente possa pensar em usar o equipamento mais adequado para cada situação, né? Os mais compactos, os cabeados, os não cabeados, enfim, a gente tem muito mais opção a um custo também muito mais razoável, né? E, enfim, a gente vai falar de tudo um pouco aqui, né? Mas, bem, vamos começando um pouco com as apresentações aí. Bem, o Léo é produtor, mergulhador, diretor de fotografia. Léo eu conheço de longa data e também colega lá, fundador da ABC. E há pouco tempo a gente teve uma experiência muito agradável porque o Léo tinha um projeto de uma série sobre mergulho, que foi a esses lugares todos bonitos que ele estava falando aí. E eu tive o privilégio de estar com eles no início da série, a gente trocar ideias, experiências. Eu tinha saído de 2 séries também que envolviam mergulho e fui lá tentar colaborar um pouco com o pontapé inicial da série. Mas fala aí, Léo, fala um pouquinho aí da sua experiência. Então, foi uma honra poder aí ter o Faisal alguns dias nos ensinando lá no começo da série Mergulhando. Ela até está pronta para entrar no ar, daqui a pouquinho vai entrar. E foi muito bom, porque enfim, eu sempre tive experiências muito com esportes de aventura, algumas outras séries, enfim, desde diretor de fotografia até como produtor. Agora eu tinha feito uma série também para o History de carona com os OVNIs, mas eu sempre, antes
disso já tinha tido uma série Adrenalina, que era de esporte de aventura, e tinha água também, e tinha situações muito delicadas. Aí eu já sempre me envolvi um pouco com água, mas eu queria saber sempre um pouco mais, né? E aí até por isso, antes de fazer essa série de mergulho, chamei o Faisal para dar uma instrução básica ali, porque senão a gente não tinha ido, mas eu vi, Faisal, que a gente vai progredindo muito dentro d'água mesmo, né? Depois de um tempo que tu vai mergulhando, as imagens vão saindo sempre melhores. Nos últimos episódios foram as melhores imagens que a gente conseguiu fazer. Então, tem muita questão técnica, mas também tem muita questão prática, né, nessa hora. Mas é isso. Não, inclusive tem um momento aqui que eu reservei nas aulas, que é para falar do mergulhador com a câmera, né? Essa é uma etapa bem importante, né? Porque quanto mais à vontade você fica, mais você consegue entender que você precisa controlar teu equilíbrio, enxergar a luz, né? Enxergar a suspensão, se posicionar melhor, aprender a habilidade dos movimentos debaixo d'água de câmera, né? O que exige de você uma suavidade muito grande, muito controlada. Então, tem um momento aqui que a gente vai dedicar a isso, porque quanto mais você... e quando você faz um trabalho grande de fôlego, como esse que o Léo fez, como algumas séries que eu pude fazer, de você mergulhar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, durante semanas, né? Você vê que você vai ficando cada vez mais senhor da tua postura de mergulhador, né? Você vai ficando cada vez mais equilibrado, cada vez você enxerga melhor os momentos, você pensa menos em você debaixo d'água para pensar na câmera debaixo d'água, né? Então, isso é um ganho muito grande, né? E também revisando esse material todo, né? Que cada vez que você mergulha, você quer ver os momentos, né? Quer revisar o que você fez e tudo, e aí você vai vendo o progresso, né? O ganho, né? E isso é muito, muito interessante, né? E exige até uma certa, um certo método, né? De você ir entendendo e eliminando coisas que você vê que dão pouco resultado, né? E testando outras. Porque, na verdade, quando você mergulha com a câmera, luz e tudo, você sente que você faz uma previsão do que pode ser o melhor pela experiência que você tem, acumulou e tal, mas nem sempre aquela solução que você testou, resolve usar, é a melhor de todas, né? Às vezes você avalia que fala assim, pô, se eu tivesse levado uma segunda luz, ou se eu não tivesse levado uma segunda luz, né? Tudo isso você, quando revisa o material, você começa a entender o que é melhor, né? E também acumular essa memória de águas mais turvas, águas menos turvas, né? Correnteza, situações que você vai enfrentando, que não são controladas, né? Que você sente que você pode acumular começar a fazer o seu próprio livro de imagens subaquáticas, no sentido de que você vai aprimorando a técnica, né? E essa memória é super, super importante para você se desenvolver e começar a ter chaves de trabalho, né? Começar a ter soluções próprias para as situações diferentes que você vai enfrentando.
Na verdade, na imagem subaquática, né, é um pouco... fora d'água também acontece isso um pouco, mas debaixo d'água ainda mais, né? Não tem dois momentos iguais, né? Se você mergulha de manhã num lugar e mergulha à tarde no mesmo lugar, de repente a própria condição de mar já te criou um outro lugar, né? Água mais limpa ou água mais turva, mais correnteza, menos correnteza, né? Isso tudo são experiências que você vai acumulando, algumas você consegue prever, algumas você tem que reagir na hora, né? Então, vale a pena a gente dedicar uma das aulas para falar disso e algumas soluções assim que eu vou mostrar para vocês e a gente vai discutir também, enfim, vai ter a oportunidade de conversar, de ouvir vocês também, a experiência de cada um. E agora fala aí, Lucas, fala aí você. Eu tenho uma dúvida, cara, eu queria te perguntar... Sim, eu tenho muito pouca experiência com mergulho, assim, eu mergulhei de cilindro 2 vezes na vida, enfim, mas sempre gostei muito desse universo subaquático e tal, mas eu realmente nunca fiz curso de mergulho, não tenho essa experiência. Aí eu queria entender, saber de você, o quanto você acha importante ter essa experiência prévia com o mergulho em si, para depois partir para a fotografia subaquática, porque eu tenho essa outra parte, entendeu? Eu já trabalho com isso há muito tempo, tenho experiência com fotografia, com cinematografia, mas realmente de mergulho tenho muito pouca. E aí, mas é um universo que sempre me encantou, assim, que eu tenho muita curiosidade. E aí eu queria saber, você acha que dá para fazer, assim, aprender as duas coisas ao mesmo tempo, ou é melhor você fazer uns cursos de mergulho, entrar na água primeiro, ter um pouco mais essa vivência para depois aplicar junto com a cinematografia? Eu vou te dizer uma coisa engraçada, né? Talvez 80% de tudo que eu fiz em, sei lá, mais de 30 anos de imagem subaquática foi numa piscina dando pé. Sabe? Que esse é o mundo que o profissional trabalha muito, porque são cenas para publicidade, cenas para longa-metragens de ficção, cenas para TV, que querem esse valor de produção, essa beleza da imagem dentro d'água e tal, de uma pessoa ali dando aquela nadadinha, aquela beleza de a pessoa vindo para a câmera, um relacionamento de pessoas na água, né? Aquele splash, a pessoa mergulha e a água vem vendo um pouco fora d'água, um pouco dentro d'água, né? E isso acaba que na vida de uma pessoa que trabalha com isso tem um peso muito grande, sabe? E agora, para os trabalhos onde você trabalha com vida marinha, né? Vida selvagem, arqueologia subaquática, muitos trabalhos científicos e tal, exigem que você seja um mergulhador, porque vai te levar para lugares onde, como a gente estava falando aqui, quanto menos você se preocupar com o mergulhador, mais você pode dedicar atenção e energia para a câmera, né? Então, um mergulhador poder se equilibrar na água com o colete corretamente, poder não precisar tocar no fundo para estar equilibrado com a câmera na mão, prestando atenção no enquadramento e tal. Isso é uma experiência super necessária, mas que, ao mesmo tempo, você não ganha em um curso de mergulho. É uma coisa que você vai ganhar ao longo
da tua trajetória, sabe? Quanto mais você mergulhar, mais você vai sentindo isso, mais você vai ganhando segurança, mais você vai sentindo que você está equilibrado, que você não está usando lastro demais, que você consegue se equilibrar com o seu pulmão. Respirar um pouquinho, prender a respiração e ficar absolutamente parado em uma situação onde você pode controlar a câmera sem estar pisando no fundo, sem estar encostando em nada. Então, são experiências, da mesma forma que muita coisa, como eu te falei, a maior parte das situações que eu trabalhei foram numa água controlada, numa situação fácil, em que aí a experiência de entender a ótica, a iluminação, o funcionamento da caixa estanque com a sua câmera dentro, a confiabilidade desse conjunto, né? O método que você tem que ter de fazer chegar a tua câmera na água absolutamente estanque, confiável e tal, também a outra metade toda do aprendizado, né? De poder fazer um trabalho com segurança, né? E aí tem milhões de pequenas situações, pequenas escolhas que vão te ajudar a entender o que a câmera dentro de uma caixa estanque é capaz, né? E o que ela não é capaz também, né? Onde ela pode te deixar na mão ou não ter sido a boa escolha, né? Então, são coisas diferentes que a gente vai falar e é tão importante esse momento na verdade, em algum determinado momento, o mergulhador com a câmera, ele vira uma coisa só. Porque você passa a ser a condição de movimento de câmera, né? De controle e movimento de câmera, né? Então, os travelings, as panorâmicas, tudo isso, elas não existem sem o mergulhador, né? Sem a pessoa. É claro que você, numa piscina, com um snorkelzinho, ajoelhado no fundo, como em muitos trabalhos que eu fiz, alguns até eu vou mostrar para vocês, alguns tentando fazer com que a piscina parecesse mar. Eu já fiz trabalhos em piscina de 1,5 metro de profundidade, que o briefing era fazer mar. Então, a gente fez mar nessa situação. Uma piscina de 1,5 metro de profundidade, né? Então, são condições que, como eu te falei, por exemplo, essa situação, por exemplo, era um filme de um grande nadador paralímpico que precisava ser apresentado na Paralimpíada, no telão, na abertura. E o nadador estava treinando no interior de São Paulo, no inverno, numa piscina aquecida, e não tinha a menor chance de levar essa pessoa para o mar. Ele estava comprometido com a rotina de treinamento dele e tal. Então, a gente criou nessa piscina, e a piscina disponível... Você sabe que hoje em dia as piscinas de água aquecida, né? Elas não são fundas, porque aquecer uma piscina é caro, né? Então são piscinas mais rasas o suficiente para a natação, né? Então são poucas você conta talvez em 2 mãos piscinas de salto que são aquecidas no Brasil. Porque você imagina, depois uma piscina que olímpica com 1,5 metro de profundidade é uma quantidade de água para aquecer estupenda, né? E é um custo de energia que tem que ficar ligado o tempo todo, né?
Uma piscina de salto, então, que tem 6 metros de profundidade, você imagina, é um tanque gigante para você aquecer, é um custo enorme. Isso tudo é muito... só existem essas piscinas onde existem equipes de salto que são de atletas de alto rendimento, né? Que competem em competições internacionais, Olimpíadas e tal. Então, são situações muito comuns hoje em dia você trabalhar em piscina e até tentar simular que uma piscina é um momento de mar, né? Então, não sei, eu falei muito, não sei se respondi a tua pergunta, mas eu acho que são caminhos, de qualquer forma, que você vai ter que ir fazendo paralelamente na tua vida para poder ir crescendo nos dois, né? Nos dois caminhos, né? Estou vendo aqui também a Gabriela. Gabriela quer se apresentar um pouquinho aí para a gente? Só não estou vendo teu microfone, acho que está desligado, Gabriela. Acho que não está escutando. Gabriela, você tá me ouvindo? Teu microfone eu acho que está fechado. Acho que não está escutando. Não, acho que ela não está ouvindo, né? Gabriela, está ouvindo? Obrigado, César. Não, acho que não. Eu estou vendo que tem umas outras pessoas aqui que, se quiserem também se apresentar só para a gente, antes de começar aqui essa pequena apresentação do que vai ser. Estou vendo a Sandra Alves. Sandra Alves me lembra uma grande diretora do sul do Brasil. Oi, Faisal. E ela mesmo. Eu vim aqui te ver. Que bom, que ótimo. Tu sabe que tu mora no meu coração, tu foi meu anjo, né? No filme Lamar, que foi uma experiência incrível na minha vida. Para todos nós, né? Uma tu grande experiência. E o Daniel foram assim, nossa, foi incrível essa experiência, né? De rodar 35 no mar, a equipe toda no mar, né, Faisal? E o filme fez uma bela carreira, né? Qual filme? Lamar. Ah, eu posso botar para vocês aqui depois um trabalho lindo que o Faisal fez para nós. Na verdade, você sabe que está programado de, nas aulas, passar um trechinho do Lamar que eu tenho aqui. Ai, que bom. Nossa, fico honrada, tu sabe, né, Faisal? Fico honrada, que bom. Pô, eu vi teu nome aqui, eu falei, pô, pode ser que tenha outra Sandra Alves, mas tem uma que eu lembro sempre. Fico feliz que tu lembra. Claro, foi boa experiência, né, Faisal? Foi sim. E você continua fazendo filmes, Continuo, né? Tô com um longa de ficção para lançar e estamos esperando aí nesses tempos pandêmicos, né, Faisal, esse fascismo todo que desmantelou o nosso setor, que estava indo... Né? Tudo guerra contra a gente, né, Faisal? Porque a gente abre a boca para falar as coisas, né? É a pandemia e o pandemônio. Nossa, que dupla, né? Que surpresa essa pandemia na nossa vida, né? Mas enfim, tudo é um aprendizado, né? E curiosamente, a gente, de uma certa maneira, se aproximou também de pessoas de outros lugares através dessa coisa online, né? De fazer trabalhos colaborativos que envolvem gente de tudo quanto é lugar, e a gente tem trabalhado nesses cursos lá da ABC, e, na verdade, eles começaram, a gente montou uma estrutura, um estúdio, uma casa linda no Rio, e no dia 13 de março foi decretada a pandemia e o início daquele momento de suspensão de aulas e afastamento social.
e as nossas aulas teriam começado na segunda-feira, dia 16, então não começaram, né? E, ao mesmo tempo, a gente, em pouco tempo, estruturou uma possibilidade de trabalhar online com as pessoas. E aí, com isso, a gente perdeu aquele encontro, mas ganhou gente, brasileiros na Índia, na Inglaterra, no Pará, em Rondônia, no sul do Brasil. Eu aqui, né? O Léo Sassen mesmo participou de um número... Você conhece o Léo do Sul também? Oi, Léo, prazer. É produtor, diretor de fotografia, faz programas de TV, seriados e tudo. O Léo mesmo, que também é da ABC, fez muitos cursos, né? Conheceu muita gente diferente, então teve esse ganho inesperado, né, da gente aprender uma coisa nova que eu acho que não vai se desfazer, né? Ela vai continuar, acho que a gente vai continuar durante um bom tempo. Utilizando também essa ferramenta, né, de poder encontrar as pessoas do mundo em torno de uma mesma afinidade, né, de uma mesma ideia. Mas aí eu vamos conversar um pouco com o Germano agora também, para ele contar para a gente um pouco da experiência e, enfim, das coisas que ele pode trazer para essa experiência da gente fazer quase que encontros de reflexão sobre a técnica de imagem na água, né? Fala aí, Germano. Não estou te ouvindo, Germano. Desligou. Ligou agora. Minha sugestão é tira e bota de novo o plug para ver se melhora. Não estou te ouvindo, não. Não, tá só a tua boca, cara, não estamos escutando. Será que é o volume do fone? Tem controle de volume do fone? Tá alguma coisa estranha aí, cara, no teu microfone, não tá funcionando. Agora tu bloqueou, agora tem que desbloquear. Desbloqueia ali, isso. Tá por aí alguma coisa. Não vai poder falar, Germano, então. Germano, quer uma sugestão, de repente? Sai e entra de novo, que de repente resolve. A Gabriela tá ouvindo ou não? Não, acho que a Gabriela também não tá ouvindo, né? Gabriela tá ouvindo? Não. Acho que tá. Tá dando problema. Lucas tá aí? Vamos ver se... Eu estou ouvindo vocês bem, só que na hora que eu tentei colocar o fone, vocês não me ouviram. Aí eu tive que tirar o fone para conseguir falar. Vamos ver se o Germano agora... O Germano tá saindo, vamos ver se ele volta e aí, de repente, ele consegue falar. E depois a gente passa aqui rapidamente por esse cardápiozinho de coisas para a gente... vocês entenderem qual é a proposta. Tem que autorizar o Germano ali. Tem para mim não apareceu Para mim apareceu. Eu acho que eu estou até como administrador. Autorizei, Faisal. Beleza. Germano, agora? Não, engraçado.
acho que é um problema do... Problema nos teus microfones aí, Germano, de algum jeito. Enfim, vai ficar só na escuta aí hoje. E sem o microfone, o computador ou o telefone falam, Germano? Não estamos escutando. Enfim. Eu acho que ele foi buscar uma alternativa ali. Alguma coisa. E... Vamos ver. Será que às vezes tá... Vai botar um mic. Vamos ver. Aí esse pequeno é por Bluetooth, né? Alô, Germano? Não. Estamos ainda com problemas de áudio aqui. Mas tudo bem, vamos falar que nem debaixo d'água a gente não consegue falar também, né, cara? Vamos ficar aqui, vamos, né? Bem, gente, então vou passar aqui rapidamente para vocês qual é a ideia desse curso, que vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se aparece aí na... Chegou aí? Chegou. Bem, então, vamos... Na verdade, a gente vai ter 6 encontros e o primeiro deles eu queria dedicar a isso, aos princípios da imagem na água e falar de luz e ótica, porque isso é meio que o princípio de tudo e é muito importante para a gente entender como a imagem se forma e como se comporta a luz na água, que afeta diretamente a nitidez, a cor, o foco. Então, é importante para todo mundo ter isso de uma forma clara, para a gente... porque esses princípios acabam que eles se refletem no equipamento, né? E na escolha, principalmente, dos equipamentos, né? Do que é mais indicado para cada situação. Então, vai ser talvez a aula um pouco mais técnica e básica, mas eu acho importante a gente ter uma clareza sobre isso. E aí a gente vai falar um pouco também dos tipos de lentes indicados, os tipos de lentes de caixas estanques, né? O que é mais indicado para quê. Então, vai ser... eu acho que isso vai ser importante. E certamente aí muitas pequenas dúvidas acontecem com relação a isso, a filtragem, usar ou não usar filtros, qual a vantagem de se utilizar filtros na ótica, tipos de luzes, né? Quais são as fontes de luz principais, apesar de que depois a gente vai, de uma certa maneira, detalhar isso um pouco mais à frente, né? Depois, uma coisa que a gente vai na sequência, falar é sobre os equipamentos estanques, né? Os tipos de equipamentos estanques, desde o momento dos primeiros do conceito, né, de estanqueidade, e depois dos equipamentos que a gente encontra mais e os que são mais indicados para os tipos de trabalhos, né? Os equipamentos, eles são parte fundamental da história, porque a adequação deles, o cuidado deles, a gente vai falar um pouco disso também, né? Que tipo de cuidados e procedimentos esses equipamentos exigem para você fazer um trabalho com confiabilidade, né? Então,
esse é um assunto que a gente vai ter um bom momento aí de reflexão sobre os tipos de equipamento, as escolhas, eventualmente falar sobre os equipamentos que vocês têm e querem tirar dúvidas sobre o funcionamento deles, sobre acessórios. É interessante que os equipamentos, eles, ao longo da trajetória de todas as pessoas quase que eu convivi na imagem subaquática, eles acabam ficando muito personalizados. Você acaba descobrindo acessórios que você mesmo inventa ou desenvolve ou adapta e tal para ele te atender bem, né? E comigo não foi diferente a vida inteira, porque na verdade também quando eu comecei não existiam equipamentos, né? A gente começou construindo equipamentos, né? E é curioso que no mundo inteiro, né, você vê soluções desenvolvidas, equipamentos que às vezes têm uma unidade, 2 unidades, mas que foram desenvolvidas para atender a um momento de tecnologia, de câmeras, de equipamentos, que acabam se tornando referência para outros, né? Agora mesmo eu estou no processo de, não sei se vocês veem meu mouse aqui na tela, mas estou no processo do término de construção de alguns equipamentos que vão funcionar de uma maneira controladas remotamente em foco, íris, zoom e monitoração e disparo. Então, na verdade, o cinegrafista ele vai precisar se preocupar única e exclusivamente com o enquadramento. O resto vai ser feito fora d'água, o que dá uma qualidade de operação muito interessante para projetos de ficção que exigem equipamentos high-end, equipamentos caros, equipamentos óticas caras e que têm muitos recursos e que você vai poder controlar fora d'água num monitor, né? Então, eu acho que isso a gente vai falar disso também, do que existe de mais moderno e também do que existe de mais possível de você ter ou melhorar no seu próprio equipamento que você já tem, né? Em seguida, a gente vai ter um encontro para falar, uma aula para falar de o cinegrafista com a câmera na água, né? Então, onde a gente vai falar exatamente do conjunto que é o homem e a máquina trabalhando da maneira mais afinada para captar imagens, né? Então a gente vai dedicar um momento a isso e eu acho que é um momento muito interessante até para o Lucas, que tem essa dúvida de como se desenvolver como mergulhador também, né? Então, é interessante que o mergulhador com a câmera, como eu falei para vocês antes, ele vira uma coisa só, né? E os movimentos de câmera passam a ser os movimentos do mergulhador e toda uma consciência do que é possível, do que não é possível, da aproximação com vida marinha. Então, uma coisa que merece bastante atenção, a gente parar para dedicar um momento, uma aula a falar disso. Depois a gente vai ter uma aula para falar de luz natural e artificial, né? E que também é isso,
a qualidade, a beleza da imagem que a gente vai captar depende disso, desse conjunto de a câmera na mão do mergulhador e a iluminação, que pode ser uma iluminação natural, muitas vezes e a gente tem que entender quando isso é melhor e quando não é melhor. E, às vezes, a absoluta necessidade de luz artificial para você resgatar a cor, criar atenção para um primeiro plano, ou possibilidade de iluminar outros planos com luz artificial, né? Então, a gente vai ter também um momento de dedicação a isso, uma aula para a gente falar disso. Em todas essas situações, eu vou trazer para vocês trabalhos, né? Enfim, dos exemplos de situações da minha trajetória de trabalho e que são muito variados, né? Então, a gente vai poder ilustrar isso tudo com filmes e eu acho que isso vai ser bem interessante. Vai ser a gente falar da teoria e ver como isso funciona na prática, né? Depois a gente vai falar dos grandes temas, né? Documentários, ficção, um estúdio debaixo d'água, imagens para a ciência, que são universos de trabalho que, ao longo desses anos, eu tive o prazer e o privilégio de poder desenvolver, trabalhar nisso e buscar os melhores resultados possíveis. E isso foi muito interessante, porque a gente vai entendendo que cada proposta dessa exige uma técnica e um aprendizado mesmo, né? Diferente, né? Uma forma de você olhar qual é o objetivo, né? Qual é o resultado final que você espera e criar um desenho de produção de trabalho dedicado para chegar naquele objetivo, né? Então, a gente vai dedicar também uma das aulas para falar disso. E, por fim, a gente vai dedicar uma aula a falar do estúdio subaquático, sabe? Que é o lugar onde a gente, teoricamente, cria o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente imagina, né? Pega o sonho e fala assim, eu vou criar esse mundo subaquático, né? E, enfim, eu tive algumas muito boas experiências ao longo desses anos de trabalho com isso e, enfim, quero dividir com vocês essa experiência e o que eu aprendi fazendo isso, né? E tem 3 trabalhos assim bem diferentes que eu vou apresentar para vocês, com imagens, com resultados e tal, e a gente vai falar de tudo que envolve essa criação e como isso acaba envolvendo todos os departamentos da feitura de um filme, né? Figurino, maquiagem, direção de arte, além da fotografia, e são resultados que, enfim, estão aí para serem vistos e que eu acho que a gente conseguiu resultados muito, muito felizes, muito bons resultados. E, enfim, aí eu deixo aqui.
descompatibilizar isso aqui. Descompartilhei. Descompartilhou aí, pessoal? Alô, alô? Sim, descompartilhou. Obrigado. Enfim, então essa é a ideia do programa, né? E é claro que certamente a gente vai tentar deixar um espaço para a gente, para que vocês se coloquem. Estou vendo mais uma pessoa, o Marco. Eu não sei se o Marco quer se apresentar também aqui para a gente entender se o Marco é do mergulho, já é da imagem subaquática, enfim. Marco, se você quiser falar aí para a gente te conhecer um pouco também, vai ser legal. Então, essa é a ideia. De repente eu posso... não sei se o Marco demorou a chegar e pôde ver aqui esse, digamos, índice do programa que eu apresentei, mas se ele quiser eu posso repetir também, passar aqui rapidamente para a gente rever e vocês se colocarem numa proposta como essa de tentar desvendar, né, as situações possíveis de imagens na água com a sua técnica e os seus resultados, né? É claro que a gente vai ter que contar com a interação de vocês no sentido de vocês se colocarem, perguntarem e, enfim, a gente dividir experiências e, enfim, basicamente isso. Queria que, de repente, alguém, se quiser colocar alguma coisa, vai ser um prazer a gente falar um pouco mais de, enfim, se for o caso, voltar esse índice aí do programa, tá bom? Faisal, eu fiquei curioso sobre esse estúdio subaquático que você falou. Ele já existe no Brasil algum estúdio desse tipo? Não, na verdade, esse estúdio ele acaba sendo a cada vez uma localidade que você encontra adequada para aquela sua produção, né? Na verdade, não existe como tem em Malta, em Bogotá tem um também muito interessante. Algumas piscinas que são praticamente estúdios, né? O de Malta, então, ele é famoso no mundo inteiro porque é um local que tem onda, já foi usado para feitura de grandes filmes que envolvem batalhas navais e tal. É uma referência no mundo. Agora, no Brasil, a gente sempre busca encontrar um lugar adequado para se criar o estúdio, né? Geralmente são piscinas mais fundas, né? Eu basicamente trabalhei em 3 situações muito diferentes. E a mais complexa de todas, como era também tempo de inverno, a gente encontrou, e essa aqui eu recomendo como a melhor de todas, na Escola Superior dos Bombeiros, em Mairiporã, em São Paulo. Eles têm uma piscina com um tanque para treinamento de atividades dos bombeiros, que tem mais ou menos 10 por 10 de comprimento e largura, por uns 8 metros de profundidade, e ela é coberta e climatizada, então eles têm um sistema de aquecimento de água que chega a 28 graus, então você consegue
criar uma situação de trabalho, e nesse caso, nesse trabalho, foi super importante, porque nós filmamos 15 dias com um elenco grande. Então, a gente tinha que oferecer uma condição de temperatura da água, principalmente, que as pessoas pudessem ir todo dia trabalhar nessa água, voltar sem correr risco de ficarem resfriadas ou, enfim, terem incômodos pela exposição prolongada na água, né? Porque a gente ficava... Era um dia de filmagem, um dia de 10 horas. Então, por mais que as pessoas nós revezássemos as equipes, né? A gente tinha crianças, né? Tinha toda uma preocupação em manter o pessoal saudável, né? Então, saía da água, tinha roupão, tinha uma condição das pessoas se aquecerem com uma bebida quente, as crianças tomavam chocolate quente, enfim, criar um ambiente na água que não fosse, que não trouxesse danos por exposição prolongada a uma água que elas se resfriassem, né? E muitas outras interessantes. Duas que eu gosto de destacar também, é uma piscina que existe no Rio de Janeiro, do Centro de Treinamento da Marinha, chama Cefam, que é uma piscina olímpica dos velhos tempos. Então, ela é aquecida, mas ela tem quase 3 metros de profundidade. E ela tem uma situação muito interessante, que ela fica na cidade do Rio de Janeiro, mas na Avenida Brasil, que é aquela avenida de saída da cidade, quase um parque. Então, não existem construções em volta da piscina, de forma que ela fica exposta ao sol durante muitas horas. Porque quando você tem prédios altos do lado da piscina, ou arquibancadas ou coisas assim, elas acabam em algum momento se refletindo na água, ou até quando você faz planos contra plongé, né, olhando de baixo para cima, você acaba vendo essas estruturas fora d'água, né? O que também não é desejável, né? Então, por exemplo, o Parque Olímpico Maria Lenk, que é o Parque Olímpico que foi usado nas Olimpíadas e tal, que é uma super estrutura, um super parque olímpico com piscina aquecida, piscina para competições mesmo, ele tem esse inconveniente, porque ele tem arquibancadas dos dois lados, então isso acaba limitando uma quantidade de tomadas que você eventualmente queira fazer de baixo para cima, né? E dependendo do ângulo que você tem de câmera também, da angulação, você acaba vazando um pouco essas estruturas fora d'água, né? Que é uma coisa que dificilmente você quer, a não ser que você esteja, de fato, documentando o esporte, né? A natação, ou o salto ornamental e tal, né? Então, são poucas e você tem que adequar a cada projeto que você estudar se aquela piscina vai atender às necessidades do seu projeto, né? Como eu te falei, aqui eu achei mais interessante foi essa de São Paulo, de Mairiporã, da Escola Superior de Bombeiros, mas assim mesmo nos obrigou a criar uma tenda de panos pretos em volta, não deixar entrar luz, para ter uma situação bastante controlada de reflexos, principalmente, né, na água. Será que eu respondi? Sim, valeu, obrigado. Em São Paulo, eu lembrei que em São Paulo existe um tanque de uma escola de mergulho, é uma coisa relativamente nova, né? Que é um tanque onde algumas coisas podem ser feitas também.
eu ainda não estive nesse lugar. Eu acho que ele existe há uns 2 anos, ou 2 anos e pouco, 3 anos no máximo. Eu vou tentar pesquisar o nome aqui para a gente poder depois ter ver se é uma opção interessante também. Oi, Faisal, não sei se está escutando agora. Fala, Germano, agora sim. Eu peguei o celular e instalei o programa dele, porque eu estava no computador. Entendi. Agora eu estou vendo você em 2 câmeras aqui. Então, eu queria me apresentar para o pessoal também. Eu sou professor de fotografia já há bastante tempo e mergulhador amador, né? E tenho feito algumas coisas com o Léo. E algumas dificuldades que eu tive quando eu comecei a sair da fotografia para filmar embaixo d'água é a questão de conseguir fazer a flutuabilidade para conseguir contar os 10 segundos com a câmera parada, né? Então, porque do resto, né, a fotografia, tu tem a máquina na mão, tu consegue resolver qualquer coisa ali com a máquina sem nem pensar, né? Os dedos vão e fazem, tu... É que nem dirigir carro, tu não pensa que tá mudando marcha, né? Tu tá fazendo um monte de coisa sem pensar, é automático para ti, né? Entra no piloto automático. Isso. Mas daí a questão, para mim, eu tive dificuldade na questão da flutabilidade, né? De conseguir ficar os 10 segundos parado, né? Até na questão da filmagem mesmo, né? Porque com a fotografia eu ia atrás do que eu queria, enquadrava e fazia a foto, não precisava ficar 10 segundos parado, né? Eu acho o seguinte, você falou tudo, você vira um conjunto, né? Com raras exceções na minha vida, eu montei um tripé debaixo d'água. Que não é um tripé, é uma outra estrutura onde você fixa a câmera quando você quer a câmera absolutamente fixa, né? Mas na maioria das vezes a câmera está na mão do cinegrafista e ele vai, com a ajuda da sua flutuabilidade, do seu controle de flutuabilidade, ele vai procurar manter ou fazer uma panorâmica muito suave, ou uma aproximação, um recuo muito suave, né? E isso tem uma beleza também na imagem submarina, mas você tem que desenvolver capacidade, primeiro, de controle absoluto da flutuabilidade através do uso correto de lastro, não usar lastro de mais nem de menos, do seu colete quase vazio, usar mais o pulmão como colete. Porque aí você consegue, com pouquíssima inalação ou exaustão de ar, controlar essa flutuabilidade, né? Porque às vezes até a própria câmera, se é uma câmera um pouco maior, tá com negativa ou positiva, ela te leva um pouco para cima ou te leva um pouco para baixo, né? Então você tem que compensar isso e é um ajuste fino, né? É uma coisa que você tem que praticar, e isso é uma coisa boa de praticar na piscina, sabe? Apesar de o equilíbrio na piscina ser diferente da água salgada, né? Na água salgada tem mais flutuabilidade, né? Do que na água doce. Na água doce você afunda mais do que afundaria no mar, né? Tanto que lá no Mar Morto, que tem 27% de sal, todo mundo boia pelo sal, né? A mistura de água com sal. Então, você treinar numa piscina a flutuabilidade é excelente para o mergulhador que quer ter esse controle fino, porque ali você consegue ir para o fundo da piscina, depois respirando, subir 30 centímetros, subir um pouquinho mais,
só no controle do pulmão e na distribuição direito dos pesos, né? Usando peso no colete, usando peso na cintura, descobrir o teu... E tudo isso a gente tem que considerar que vai variar de roupa para roupa, né? Se você usa uma roupa mais grossa, uma roupa mais fina, até se você está usando um gorro, não está usando um gorro, tudo isso influencia, né? O tipo de nadadeira que você tá usando, né? Se você usa nadadeiras muito grandes, como tem gente que usa nadadeiras de apneia, às vezes, né? Porque acha que dá mais velocidade, te movimenta melhor e tudo. Então, tudo isso tem que ser considerado. Agora, o treino na piscina, eu acho genial, entendeu? Você ir para a piscina com equipamento só para treinar posicionamento de câmera, porque a partir de um certo momento você consegue ter controle absoluto. E tem mais na questão de ficar com os braços esticados, né? Não é uma posição comum, né? Não está com o braço colado ao corpo. E o que eu senti na prática com o tempo, né? Que eu fui pegando isso na prática de conseguir nunca encher o pulmão, né? Respirar sem encher o pulmão. Exatamente. Quer dizer, você prende um pouco a respiração no momento da tomada, né? Justamente para não mudar a posição do corpo, prende ali um pouquinho. A respiração curta, né, ela é muito útil para o mergulhador cinegrafista, porque, primeiro, você não tem grandes variações de flutuabilidade e também economiza ar, né? Sim. Você fazendo respirações curtas, sabe? Você fica mais sereno, mais calmo, consome menos ar, gasta menos energia, né? E esse E dependendo do ângulo que está filmando, não pode ter a bolha também subindo, né? Exatamente. É uma coisa que... tanto que reguladores que jogam ar para o lado, né, são desejáveis tanto para você como para quem você está filmando, né? Às vezes você está filmando uma pessoa e as borbulhas estão na frente, entram no nariz, né? Fica aquela coisa feia e tal. Então, até isso, até hoje você vai encontrar fabricantes que fabricam reguladores com a saída lateral. E eles são, obviamente, os mais procurados para trabalhos que envolvem imagem, né? E são muito mais elegantes, né? Tem um corpo menor com a saída lateral. Enfim, é um universo de sutilezas, né? Que a gente vai falando, refletindo, aprendendo, experimentando, né? E isso é que faz a gente ir se desenvolvendo no entendimento de o que é melhor para cada situação, né? Sabe? Máscaras, por exemplo, né? As máscaras que uma pessoa que vai ser filmada deve usar. Com o tempo você descobre que a máscara escura provoca uma área de escuridão no rosto da pessoa. Então, máscaras transparentes e tal são muito mais favoráveis para mostrar o rosto da pessoa e a importância do contato do olho, né? Porque, na verdade, uma pessoa sem contato visual, sem olho, ela não parece viva, né? Incrivelmente, quando você filma um rosto debaixo d'água, toda a expressão está no olhar. De tudo. Até numa expressão de ação, de medo, de tudo. Se a pessoa está usando máscara, é um mergulhador e tal, o olhar é que vai comunicar isso, né? Então você tem que ter uma boa imagem dos olhos, porque isso comunica muito, né? Então são sutilezas que a gente vai descobrindo com o tempo e eu acho que eu fico fascinado com isso, porque
é tanta coisa que você vai observando e tanto detalhezinho, aprendendo. né? Exatamente. É muito rico, né? É muito. Não, muito bom isso até para o Léo, viu, Léo? Esse bocal que sai água, sai o ar pelo lado. A máscara eu já tinha percebido que o Léo teve um fato em Fernando de Noronha que a gente estava filmando um tubarão dormindo e o Léo chegou pertinho, eu estava filmando ele, daqui a pouco ele parecia um boneco de posto, balançando os braços, assim, sabe? Ele falou que estava se equilibrando, eu disse que ele estava com medo, né? Porque eu vi os olhos dele, né? Flutuabilidade, eu tava com problema de flutuabilidade. Provocado pelo tubarão. E muito bom o currículo, vou gostar muito do curso. Parabéns aí. Que legal. Eu acho que vai ser muito rico, porque é um mundo de possibilidades, né? E é muito interessante a gente percorrer isso com companhia, né? É bom a gente... são momentos de reflexão que, de repente, a gente, num papo com outro mergulhador, não se aprofunda tanto, né? Não fala tanto, né? E pequenas dicas, né, Faisal? Isso que já deu agora umas dicas legais aí. Isso é super importante, coisa que a gente ia bater a cabeça para fazer um tempão, né? Eu acho que é muito prazeroso para mim dividir esse aprendizado, né? Assim, as observações que a gente fez ao longo de eu tive o privilégio de fazer um universo enorme de trabalhos ao longo desses anos, né? Talvez por ter sido um dos primeiros malucos que resolveu se dedicar a isso, né? De ter sido uns chamam de pioneiro, outros de cobaia. Eu pude aprender fazendo, aprender errando e aprender acertando, né? Então é uma estrada muito interessante e muito rica, e a imagem na água tem essa coisa bonita de ela agrega a um trabalho um ponto de vista muito hipnótico, né? As pessoas, quando estão assistindo uma coisa e começa a ter imagens com água ou debaixo d'água e tal, é um ponto de vista que quase sempre surpreende, né? E traz muita beleza, porque é um mundo de que a maioria das pessoas não usufrui, né? Não conhece, não participa. Então ela vê pela câmera do que você foi capaz de captar, né? Então você apresenta às pessoas um mundo novo, de uma certa maneira. E isso é muito legal. Isso é gratificante. Eu sempre gostei muito de ter participado de trabalhos muito diferentes, né? Trabalhos com propostas diferentes, né? Algumas vezes era o mundo da ciência que queria informações sobre corais e desova de coral, e você buscar condições de fazer isso. Como fazer uma desova de coral? Onde tem isso? Como acontece? E conseguir, depois de somar a experiência de cientistas que estudam isso com a tua experiência de cinegrafista e conseguir surpreender aos dois, né? Tanto o cientista como você ficarem surpresos com a qualidade do resultado, que foi a soma do conhecimento dos dois, né? Isso é muito legal, isso é muito, muito rico, né? E também na ficção, né? De contar história, né? Isso é genial, é lindo, né?
contar histórias que se passam na água, né? Então, pô, eu acho sensacional, acho espetacular. E eu sou uma pessoa muito empolgada e agradecida de, num momento, ter escolhido fazer isso, né? Ter desejado, escolhido fazer isso. E, enfim, pô, eu acho que vou adorar se vocês embarcarem nessa. Acho que vai ser uma experiência bem interessante. Eu acho que e também não se enganem que eu aprendo sempre com vocês, né? Aprendo com as perguntas que me fazem buscar refletir sobre assuntos, sobre situações, né? E buscar soluções. Eu sempre aprendo muito, né? E isso é muito legal. Isso é muito... também é uma recompensa que o curso traz para todos e para mim também, né? Ô, Faisal, na parte de equipamentos ali, tu vai tentar mostrar. Eu sei que, infelizmente, o ideal desse curso era ter uma parte prática, né? Para pegar, montar, botar. Mas tu tem como mostrar alguma coisa de equipamentos para a gente, assim, dos teus equipamentos que tu usa, esse tipo de coisa, pelo menos mostrar a caixa com esse tipo de coisa? Eu vou ter alguma coisa assim para mostrar. E o difícil é reunir tudo, porque tem coisas que não estão aqui comigo, mas que eu vou trazer porque estão lá na... Mas o básico, pegar a caixa estanque que tu tá mais usando, mostrar a luz que tu usa, como é que tu coloca, como é que tu posiciona a luz, esse tipo de coisa, sabe? Eu sei que nós não estamos numa aula prática, mas se tu botar aí na frente do computador e mostrar, eu uso a luz com o braço assim, assado, eu faço isso, aqui. E sobretudo mostrar resultados práticos das angulações e tudo, sabe? Que eu acho que vai ser muito, muito interessante. E também a gente falar um pouco da adequação dos equipamentos, né? O que é melhor para quê, né? Porque hoje em dia a gente tem uma infinidade de coisas e tem momentos até que uma GoPro é a melhor solução. Né? A gente sabe disso. Exatamente. Então, é legal a gente refletir sobre cada situação de trabalho e tentar também entender o que de melhor você pode fazer. Você vê, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Professor Polvo, né? Um filme que... Pô, esse é um filme que eu recomendo vivamente, porque é um filme novo. Ele está na Netflix. Léo, anota aí, Germano, Lucas, Sandra, todo mundo que se interessa por imagens na água, dá uma olhada nesse filme, porque é genial. E é um filme que a parte subaquática toda é feito com uma câmera compacta de boa qualidade. Mas uma câmera compacta mesmo, numa caixinha Nauticam, com provavelmente uma dessas câmeras Sony 6600 e tal, com uma ótica boa, adequada, com um domo bacana, e a qualidade da imagem na tela grande assim é excepcional, sabe? É uma coisa que surpreende. Ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, eu estou agora numa empreitada de construir um equipamento que possa usar lentes anamórficas, zoom anamórfica e tal, que são equipamentos que forçosamente têm que ser coisas maiores, grandes e tal, e que, claro, que vão ser usadas em condições de
uma equipe de câmera completa, com... Sim, tu não vai levar isso no barco lá para mergulhar no meio dos corais, onde com o mar batendo, né? Não, de jeito nenhum. Mas que, pô, quando você quiser botar numa tela de cinema grande uma imagem anamórfica 2:35 de alta qualidade, numa situação de luz privilegiada e tal, você vai ter essa opção, inclusive controlando a câmera toda fora d'água, para que o cinegrafista só precise se preocupar em segurar a câmera e enquadrar bem. Isso aí eu fiquei bem curioso, Faisal, porque você falou desse controle de câmera externo. É possível, através, sei lá, de um Teradek ou alguma coisa assim, você conseguir mandar, mesmo debaixo d'água, mandar com qualidade essas imagens, vamos dizer, para o barco ou para um logger que está fora ali? Olha, o que a gente tem hoje de tecnologia é cabeado e é bastante bom, que é você mandar o sinal SDI para a superfície, então você pode ver no monitor em 4K e tal, com boa qualidade. É claro que a gente sempre privilegia gravar dentro da câmera, porque mesmo o sinal SDI cabeado, ele tem alguma perda. Mas a gente grava na câmera, mas monitora fora d'água e controla o foco, a íris, o zoom e o disparo de câmera de fora d'água também. Então, você pode liberar o operador para só pensar no enquadramento, ainda mais que ele vai estar com uma caixa um pouco maior, que vai exigir que ele esteja com as duas mãos sempre na câmera para manter o equilíbrio e tudo. Mas a gente já tem feito isso, a gente tem uma caixa hoje onde a gente já controla assim e fez alguns trabalhos em longa-metragem. Depois eu vou trazer fotos desse equipamento para vocês, que usa um controle, um comando de foco de 3 motores da Núcleos, e que você consegue disparar da superfície e controlar tudo, foco fino, com um follow focus eletrônico de qualidade. E tudo isso em 2 cabos, um cabo de imagem e um cabo de controle do comando eletrônico, né? E, pô, isso funciona super bem, super bem. E é uma tendência no mundo inteiro de usar esses equipamentos, porque esses controles remotos... É claro que, se você estiver fora d'água, você pode usar sem cabo. Inclusive, se você estiver boiando, meio dentro, meio fora, você pode usar sem cabo. Mas quando você vai para debaixo d'água... A caixa estanque, ela não limita a transmissão de um Teradek? Não, se você estiver com ela boiando, não. Mas se você entrar na água, você perde o sinal. Entendi. Legal. Aí você perde o sinal totalmente. Perde, enfim, corta a transmissão do sinal. Mas aí a gente, por segurança, prefere usar isso com cabo. Então a gente tem um sinal de vídeo excelente, perfeito, sem interferência, estável, e o comando também de foco, principalmente foco e disparo, que é o principal, né? E um ajuste fino de íris, às vezes você mudou para o contraluz, abrir um pouquinho, sabe? Enfim, funciona super bem. Funciona super bem. Faisal, acho que essas coisas vão ser bem importantes para a gente no curso, esses tipos de equipamento, qual utilizar, qual não utilizar, como é que a gente usa a caixa, estanque, diferentes
marcas que tu conhece que são melhores ou piores, porque às vezes eu já tive problema do botão do REC travar lá embaixo por causa da pressão, e eu não conseguia mais destravar nunca mais, só se subir. E aí se sobe, tu... Perdeu metade do mergulho. Perdeu. Até aconteceu da nossa com o Germano aí, num dos mergulhos, o botão deu problema, o Germano tirou só foto. Ainda bem que nós estávamos de 2, porque aí um garantiu as imagens, pelo menos. Não foi isso? Cara, aí tem essa coisa de equipamento aí, eu acho super importante conseguir passar pra gente o que tu usa, qual que tu acha melhor ou não, porque, cara, essas coisas pequenas que é só na experiência que tu tem, que a gente não tomou pau, sabe? E aí tu acaba perdendo um mergulho que às vezes tu só teve aquele mergulho para fazer, por isso ainda bem que eu e o Germano a gente se completava lá, e quando se um não conseguia fazer, o outro resolvia, mas se tu tá sozinho, perdeu, né? Você sabe que nesse tipo de trabalho do seriado que vocês fizeram, muito parecido com o seriado que eu fiz também lá no Submerso, que foram 4 temporadas, né, em diferentes lugares. A gente foi para a África, né, para Zanzibar, para Bazaruto, que é uma reserva de Moçambique, onde só tinha o nosso barco, não tinha mais nada lá, sabe? Você vai para ficar uma semana, né? Então, a confiabilidade está muito associada também à simplicidade que você se estrutura, né? Para minimizar problemas, né? E essa coisa do quem tem 2 tem 1, né? Então... Isso eu aprendi na prática. Se a gente não tivesse 2 câmeras, ia dar... Exatamente. Quem tem 2 tem 1. E tudo. Câmeras, luzes, máscara, regulador, tudo. Drone também, para mim, drone. Exatamente. De cair drone. A gente lá na produtora mesmo tem 2 drones. Tem um mais... mais parrudo, que é com uma câmera melhor e tal, e tem um que vai sempre junto, que também vai conseguir uma imagem boa, não é aquele arquivo tão parrudo como do drone maior, mas salva um trabalho, né? Quando você está na Amazônia, quando você está num lugar que não tem volta, né? Foi, se não fez, perdeu tudo. Perdeu a viagem. Né? Então, e hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? São coisas muito mais viáveis do que era tempos atrás, né? Tempos atrás era tudo era muito, muito high-end, muito caro, muito só tinha um no Brasil, situações muito mais delicadas, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade, e por isso até você vê que, às vezes, uma equipe de 2 pessoas consegue produzir imagens que 10, 15, 20 anos atrás precisavam de uma equipe gigante para produzir uma imagem equivalente, né? E os equipamentos também, eles são mais acessíveis, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito atento, porque, da mesma forma que as câmeras que eu filmei 35mm, eu filmei 20 anos com a mesma câmera, hoje em dia você não fica mais do que 3 anos com um equipamento eletrônico. E aos primeiros sinais você já tem que entender que você já não pode confiar naquilo para botar numa caixa estanque e levar para debaixo d'água, num lugar remoto. Então, tudo isso... E a caixa estanque troca. Cada vez que troca a câmera. Aí o investimento é duplicado, né? Exatamente. Por isso até que esse tipo de equipamento que eu estou construindo hoje são equipamentos
que eles são maiores um pouco e são comandados eletronicamente do lado de fora. Então, eu posso trocar as câmeras dentro, que desde que eu coloque os motores de foco e plugue os comandos eletrônicos, continuo comandando do lado de fora e não tenho mais aquela inviabilização do comando penetrador que tinha que apertar o botão do lado de fora da caixa, né? Então, é uma forma de eliminar isso. Então, numa mesma caixa vai uma Red, uma Sony Venice, uma F55, uma Arri Mini, uma FS7, uma FS9, você acaba um Blackmagic, o Ursa Mini, tudo pode ir na mesma Isso era caixa. legal tu mostrar para nós essa caixa, como tu regula isso tudo, qual lente tu põe, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês fotos desses equipamentos todos, para vocês verem como é uma solução muito adequada aos tempos de hoje, né? Porque quando você pensa, eu, por exemplo, eu tenho caixas estanques de tempos atrás que custaram uma fortuna e que acaba que foram na água, sei lá, 30 vezes e vão passar o resto da vida na estante. E que eram caixas feitas para um modelo de câmera. Quando esse modelo de câmera mudou, esse investimento, eu estou falando de caixa feita para Arriflex, para câmeras caras. Eram caixas assim que foram feitas em pouquíssimas unidades na Alemanha por uma empresa autorizada pela Arri. E que acaba que é um lindo objeto de decoração, um lindo peso de papel, sabe? Algumas delas eu tenho certeza que eu nunca paguei com o trabalho. Ela custou muito mais do que eu fui capaz de usá-las, entendeu? Então, hoje em dia, a coisa é dinâmica de você ir tentando fazer situações onde você consegue, durante um período maior de tempo, porque se você considerar a caixa estanque dentro d'água trabalhando, você vai ver que uma caixa estanque tem 100 horas na vida de trabalho. Não mais do que isso. Uma câmera trabalha muito mais do que isso. A não ser que tu more em Fernando de Noronha e grave os turistas, a única coisa. Mas aí você não precisa desse nível de equipamento, claro, né? Claro, com certeza. Você precisa ter 3, 4 camerinhas compactas com uma boa qualidade de imagem, com um arquivo prático o suficiente para você transferir rapidamente para uma mídia para dar para o teu cliente, né? Com uma ótica boa, com uma luzinha dedicada, campeã. Aí você constrói uma ferramenta e uma chave de trabalho adequada àquele job, né? Àquela finalidade. E aí o negócio bom é ter 3, não é ter uma. Né? Deixa eu te perguntar um negócio. Tem aquele filme, cara, que foi, acho que um dos primeiros filmes que eu vi, que me deixou muito impactado com imagens subaquáticas, que é o Imensidão Azul, que é aquele, que é impressionante, filme dos anos 90, e que tem umas sequências que os caras fazem mergulho de alta profundidade. A apneia, né? Muito impressionante. A apneia, exato. Eu sempre fiquei muito impressionado com aquilo ali. E como que os caras conseguiram filmar aquilo? Porque eu lembro de uma sequência até que o cara desce, ele vai descendo, e aí tem uma espécie de um aquecedor, sei lá, 30 mais de profundidade, que o cara entra dentro do aquecedor, ele fica um tempinho, aquele negócio fica ali, e aí ele continua descendo. E eu, aquele negócio ali sempre me deixou impressionado. Eu acho que aquilo era um tipo de um sino, como tem em plataforma de petróleo, sabe? Não conheço. Um sino é uma coisa que...
por exemplo, quando você está trabalhando numa plataforma, você vai fazer um mergulho a 100 metros de profundidade para realizar uma tarefa, instalar uma peça numa daquelas conexões que tem debaixo d'água, que eles chamam de árvore de Natal. As pessoas ficam morando numa cápsula na plataforma, em cima da plataforma ou do navio. Geralmente é um navio que tem operação de mergulho. No meio desse navio tem um buraco para poder lançar uma coisa que é chamada sino, onde a água vai entrar até a cintura da pessoa e eles vão ser levados até 100 metros de profundidade. Dali eles saem, realizam o trabalho, voltam para esse sino e são içados de volta. Por que usa esse sino? Porque esse mergulhador está pressurizado a 100 metros de profundidade. Ele fez uma compressão para 100 metros de profundidade e depois ele vai fazer uma descompressão de voltar de 100 metros de profundidade. Só que ele vai trabalhar 4, 5 dias e volta para dormir no navio. Então ele tem que ser mantido nessa pressão. Então esse sino, ele mantém naquela parte de ar a pressão da profundidade. Então, é tipo de um local onde a pessoa pode respirar ou trocar o seu suprimento de ar e continuar pressurizado, entendeu? E naquele filme também eles você vê que tem mergulhadores naquele filme que eles param em uma determinada pressão. Ele sabe que ele não pode descer mais. Então ele para ali e a câmera começa a olhar para baixo. Assim como tem outros mergulhadores que estão só lá embaixo, faz o plano lá de baixo, na hora que o cara chega e vai voltar. Então foi uma operação que levou aquele cara pressurizado lá embaixo. Muitas vezes, nessa época, já mantinha essa pressurização com hélio, com mistura gasosa trimix, né? Onde o cara vai e fica pouquíssimo tempo, ele desce, espera, minutos depois o outro desceu, voltou, ele volta, faz uma descompressão, às vezes de 1 hora, 2 horas, 3 horas, para ter tido aquele minuto a 100 metros de profundidade, entendeu? E aí a caixa estanque, todo equipamento, ele tem que ser pensado para aquela profundidade, para aquela pressão, né? Tem. E tem caixas que são feitas para 120 metros de profundidade e tal. Existe. Pô, pessoal, a gente vai ter assunto. Acho que a gente pode ter bastante assunto interessante e eu vou ter o maior prazer em desvendar com vocês e remexer nesse baú de memórias e experiências de imagem subaquática. Enfim, se tem mais alguma coisa que vocês queiram falar agora, saber e tal? Deixamos para o curso. No curso a gente conversa mais. Vai ser um prazer. Vou adorar ver vocês lá. Vou preparar bastante coisa interessante. É muito legal para mim também, porque nessa preparação você revira todo um baú de coisas, né? De guardados e memórias e clipes e pedaços de filmes e é legal organizar isso, ter isso vivo novamente. Sim. Ei, Sandra, adorei ver você. Você está sem microfone, acho que você desligou aí. Você está sem microfone.
entrei num trabalho que de repente eu falei do curso, eu falei, preciso voltar, porque tu sabe que eu me assumi fotógrafa, né, Faisal? Esse longa eu fotografei, operei câmera, e claro, na beira do mar, impossível não ter imagem subaquática, né? Pô, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Aí eu tô com uma C200, né? E aí Que legal. comprei um saquinho assim e me aventurei, né? Faisal, Aham. inspirada nas nossas aventuras, assim. Fiz assim nada, pouca coisas assim, mas eu fiquei feliz assim de poder me aventurar também, né? E eu falei, aula com Faisal, preciso muito assim, porque é como, né, vocês estavam falando, né, tipo, a experiência ela imprime muito a nuance de cada projeto, né, Faisal? É exatamente isso, né? Cada proposta é diferente, né? Quer dizer, fotografar, de repente, uma pessoa numa banheira pode ser um universo, né? Então, é muito legal a gente analisar assim, o que eu quero dessa imagem, né? Qual é o impacto que eu quero que essa imagem tenha, que essa imagem vai transmitir, e aí buscar a solução para aquilo, né? Um chuveiro, uma mangueirada no jardim, então são possibilidades imensas e, claro, coisas muito mais significativas, como os filmes que a gente fez, como os trabalhos que o Léo faz de documentarismo e, eventualmente, de criar. Hoje em dia a gente mistura um pouco tudo, né? Ficção, documentarismo, os trabalhos acabam tendo essa possibilidade, né? De misturar as coisas, né? Então é muito legal falar disso. E vocês são super bem-vindos. Vou adorar ter a companhia de vocês para falar disso. Maravilha. Então, vocês sabem, todos sabem onde me achar. O Lucas tem também através do e-mail lá da secretaria, você me acha, porque eu estou sempre lá no dia a dia da escola. Sandra tem meus contatos, Léo tem meus contatos também. E, vou adorar ter vocês. Vou preparar com o maior carinho essa nossa experiência aí. Valeu, Faisal. Muito obrigado, cara. Nada, até breve. Combinado. Estaremos lá. Muita saúde aí, Faisal. Valeu. Valeu, Um Germano. Também estou te esperando, Germano.